Salve, rapaziada. Vamos pra esse plantão aqui da madruga, né, cara? Pra gente poder trocar uma ideia aí, cara. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas achei importante, achei interessante a gente fazer algumas atualizações aí sobre algumas situações que estão acontecendo no Botafogo. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. E vamos pra cima que temos muito a tratar aqui, muitas coisas importantes a falar. Luiz Castro no Bem Amigos, Zahavi, né? Tem situação envolvendo Botafogo e Flamengo, né, nesse jogo que finalmente a gente está tendo aí o caminho desse jogo acontecer onde a gente imaginava mesmo. Antes de mais nada, cara, peço para você se inscreva aqui no canal mesmo, aperta nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Vamos dar uma olhada também, você que não viu, né, cara, está chegando a 23 mil espectadores, visualizações na nossa entrevista com o atacante Erisson, né? Então, se você não viu, eu fiz essa entrevista e lancei na última sexta-feira, veja, que tá muito bacana. Vamos lá, gente. Sem enrolação, vamos embora para falar aqui um pouquinho. Primeiro que saiu agora na madrugada dessa segunda para terça, o ofício da CBF, né, cara, já comunicando aí, né, todas as partes, aí o Jorge Braga do Botafogo, para tu ver como é que o Jorge Braga realmente é quem responde aí, né, é o responsável, né, o mandatário aí na ausência, vamos colocar assim, do John Textor, embora ele tenha vindo, né, ver o jogo aqui no Brasil, né. O Landim, a diretoria do Botafogo, do Flamengo, o Mané Garrincha, o presidente da Federação do Distrito Federal de Futebol, né, o presidente da FERJ, de que esse jogo vai para Brasília, tá? Já estavam sendo comercializados alguns ingressos, né, cara, mas aí tem a situação do regulamento, que o novo regulamento, em tese, não permite clássicos fora do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, fora das regiões, né, mas né, há as exceções e a CBF abriu essa exceção. O jogo será em Brasília, nesse próximo Dia das Mães, às 11 da manhã, né, dia 8 de maio, tá legal, rapaziada? Eu, evidentemente, não vou poder ir nesse jogo, eu já vou gastar um dinheiro aí considerável, né, para viajar para Minas no jogo contra o América Mineiro e também para Curitiba no jogo contra o Coxa. Não vou poder ir nesse jogo, mas não tenho dúvida que vai ser um grande jogo, né, apesar da galera ter ficado um pouquinho pessimista depois desse confronto contra a Juventude. Eu ainda acho que vai ser um jogo bem competitivo, que pode acontecer que o Botafogo, pode ser que o Botafogo perca, né? Afinal, o Flamengo, pelo time que tem, é favorito a vencer o jogo, mas o Botafogo também tem que mostrar o seu valor e nada melhor que um clássico, né, para isso, né? Clássico que a gente pode ter desfalques, né, cara? A gente não sabe a situação do Sampaio depois da pancada que ele levou no joelho, Canu tá fora, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser essa zaga, mas Botafogo e Flamengo a gente fala ao longo da semana, inclusive tem live. Nessa madrugada a gente vai ter live, tá, gente? Nessa manhã de terça-feira, por volta das 9h30, 9h40, a gente vai ter uma transmissão ao vivo para trocar uma ideia sobre o Botafogo, aquele acorda Botafogo de respeito e vão para cima. Continuando a falar algumas situações. Eu quero falar sobre o Luiz Castro antes de falar aqui sobre o Zahavi, tá? Luiz Castro participou de uma entrevista no Bem Amigos. Eu não consegui assistir a entrevista toda, estava jogando futebol e não vi, né, ao vivo todo esse papo com o técnico do Botafogo, né, e foi um papo muito interessante pelo que eu pude acompanhar, das aspas que foram destacadas nos principais portais, nos principais veículos, pelos vídeos, né, em cortes que eu acabei vendo aí nas páginas, né, e também nos arquivos ali da Globo. E eu acho que tudo isso configura e também o feedback do torcedor, né, falando sobre, né, cara, o quão diferenciado esse cara é, né, cara, a leitura que esse cara tem de futebol, de mundo, no entendimento de futebol e do futebol, né, parafraseando muito o Abel Ferreira, né, cara, que é o técnico do Palmeiras, conterrâneo do Luiz Castro, que ele falou uma coisa que eu uso muito, né, cara, pra falar sobre tudo, porra, quando eu tenho que falar com alguém, quando eu tenho que dar algum tipo de exemplo de alguma coisa. Quem entende só de futebol não entende nada de futebol. Né? Você tem que entender, você tem que ter um olhar a macro, você tem que entender de futebol e você tem que entender o futebol, o que está no entorno dele. Né? Além do sistema tático, além do sistema de jogo, da organização. Né? Você tem que entender um pouco sobre o que é esse esporte. O Luiz Castro mostra essa visão, né, cara, esse olhar 360 muito, muito diferenciado. Achei interessante ele com os pés no chão, ele falando que as coisas não vão mudar do 8 pro 80 do dia pra noite. E eu adoro usar essa expressão 880 aqui com vocês. Vocês até falam que eu exagero nessa expressão, né, na brincadeira, mas
né? Faz todo sentido, cara. Não tem como a gente achar que porque venceu um jogo a gente vai para ser campeão do mundo e porque perdeu um jogo que a gente vai para a segunda divisão, né? E o próprio Luiz Castro ele trata de frear qualquer tipo de empolgação, de ilusão, né? Nesse momento, o que a gente tem é permanecer na Série A, é se manter na primeira divisão, é fazer um campeonato brasileiro confortável. Eu acho que é isso, conforto no campeonato brasileiro. A gente ganha 2 seguidas, aí depois a gente vai tomar uma porradinha ali, ganha 2, perde 2, empata uma, aí vai empatar um jogo contra um Juventude, como por exemplo aconteceu agora, né, nesse domingo, aí vai ter que tirar essa diferença em um outro jogo. Perdeu pro Corinthians, tirou a diferença contra o Ceará. É o campeonato que o Botafogo tem a fazer nesse limbo, vamos colocar assim, de meio de tabela, entre a 9ª e a 14ª posição. Ah, Brownie, mas eu não quero isso, eu quero um Botafogo campeão, eu quero uma... Sim, eu também quero. E eu acho que é meio óbvio, né, que todo mundo quer. Mas não é sempre que a gente vai conseguir fazer isso, ainda mais nos primeiros meses de Botafogo SAF, do projeto do Textor. E eu acho que o Luiz Castro fortificar que a gente tem que ter pés no chão é muito interessante. Uma coisa que me deixou chateado, né, foram 2 coisas, né, no Bem Amigos, programa que eu respeito muito, que eu cresci, né, vendo e aprendendo jornalismo, futebol. Número 1, uma pergunta da jornalista Fabiola Andrade, como se falando que você recusou uma proposta do Corinthians para ir para o Botafogo porque no Corinthians você seria só mais um e no Botafogo você tem chance de fazer história. Ela foi extrema. O Luiz Castro cortou na hora, né? Falou, Fabiola, eu só vou falar do Botafogo aqui, tá? Não vou falar do Corinthians. Foi extremamente elegante. Né? Mas que deselegância absurda da Fabiola Andrade. Primeiro, ela faltou com respeito com o Luiz Castro. Porque ela basicamente disse que o Luiz Castro não teve coragem, peito, de ir para o Corinthians. Né? Basicamente é isso que eu interpretei do que ela falou. Segundo, que ela desrespeitou o Botafogo, né? Colocando como se fosse mais fácil treinar o Botafogo. Eu acho que é o contrário. O Corinthians ele vem de uma sequência de títulos muito grande, né, na sua trajetória na década passada. O Botafogo vai ter ainda mais pressão por títulos e resultados porque a torcida está impaciente há 30 anos sem conquistar nada. Então, naturalmente, a gente já viu aí 1-1 com o Juventude, vaia, corneta, e é isso, né? Então, lamentável, né, cara? E o terceiro, cara, já passou tanto tempo, né, cara? O Vitor Pereira tá fazendo um trabalho tão legal lá no Corinthians. O Luiz Castro fazendo um início, né, de trajetória no Botafogo de tanto trabalho e esforço, né? Enfim. E outra coisa que eu achei que é interessante, né, cara, é como o europeu, né, o europeu inteligente, né, cara, e que não é preconceituoso, ele vê o futebol brasileiro como uma coisa maravilhosa, elogia o futebol brasileiro a todo momento, o talento do jogador, o jogar brasileiro, a competitividade individual, e como nós brasileiros, como o jornalista brasileiro enxerga o Brasil como um lixo e a Europa como tudo. E a todo momento que eu vi ali alguns trechos das entrevistas, alguém tentava, não, mas você acha que o futebol brasileiro não tem que melhorar daqui? E há um atraso tal? E aí o Luiz Carlos falou, não, gente, eu acho que é desse jeito mesmo, eu acho que, né, assim como na Europa tem isso, aqui no Brasil tem isso. E aí todo mundo, não, mas no futebol brasileiro, cara, né, como desvalorizar, né, cara, o próprio produto, né, um campeonato que tem uma desorganização de cima, né? Mas os jogadores que saem daqui arrebentam na Europa. E o Luiz Castro sabe muito bem disso. Tanto é que ele sabe que é um mercado muito interessante você voltar aqui pro Brasil e ter visibilidade, né? Enfim. E agora a gente fala sobre o Zahavi, tá, gente? O Zahavi, ele tá num processo, né, cara, de rescisão, né, e de anúncio de que ele não vai renovar com o PSV da Holanda. Ele já deixa claro que ele não vai aceitar nenhuma proposta de renovação do clube holandês, que demonstrou esse interesse com o jogador, já que ele, nessa reta final, né, nesse segundo semestre de temporada europeia, ele vem arrebentando na Conference League, que o time acabou eliminado, mas ele marcou gol, inclusive no jogo que o time foi eliminado, no Campeonato Holandês, Copa da Holanda, né, conquistou título, tá ali na briga no Campeonato Holandês, mas o cara não vai rescindir, não vai renovar. Né? E existe até a possibilidade dele sair antes, dependendo do resultado do campeonato holandês, e porque o PSV deve um dinheiro pro cara. Né? E a gente fala, e aí, Brown, então o cara vai assinar um pré-contrato com o Botafogo? Não. Né? Inclusive, eu já tô de olho nessa janela que fecha agora no início de maio, essa janela da MLS. Né? É bom que essa janela feche logo para que ele não aceite uma proposta de lá, eu já fico preocupado. E aí, cara, o que eu acho é o seguinte, né?
é um passo, a gente vai ficar de olho. John Textor que tem que pegar o telefone, mas para nós que cobrimos o clube, torcemos, para todos vocês, é manter os dedos cruzados e torcendo, né? Porque o Zahavi... Pô, Brown, um monte de gente perguntou isso na live hoje. Brown, por que o Zahavi não assina um pré-contrato logo? Por que o Botafogo não entrega a documentação para ele assinar esse papel logo? Porque o Zahavi não é bobo. O Zahavi sabe que o futebol dele se valorizou nessa reta final com tantos gols que ele marcou. Ele foi eleito o jogador do mês na Holanda uns 3 meses seguidos. Naturalmente você vai ter propostas aí dos Estados Unidos, de outros clubes europeus, da Ásia, do Oriente Médio. Você vai ter gente, né, disposta a pagar grana por esse cara. E aí ele vai avaliar a melhor proposta. Qual é melhor? A proposta do Botafogo, a da MLS, a da Ásia, da Europa? E aí ele vai precisar de tempo para receber essas propostas, né? Ele assinar o contrato com o Botafogo agora, né, eu acho que ele não vai querer, né? Mas a proposta está nas mãos do jogador. O Botafogo já ficou atento a isso, né, a toda essa situação. O John Textor está em constante contato com esse jogador e está nas mãos do cara decidir se ele vem jogar no Brasil, se ele aceita uma outra proposta que possa vir aparecer no colo dele, do staff dele, né? E eu acho que nesse momento é a gente continuar rezando, né, para que ele aceite essa proposta e venha jogar no Botafogo em breve. O Marçal também parece que ele já está se mudando aqui para o Rio para assinar o pré-contrato e vamos ver o que vai acontecer com o Zahavi, mas muita água para rolar, muito chão para andar. A gente está no início de maio, ainda tem o mês inteiro de maio, o mês inteiro de junho, até a proximidade da segunda janela para ver o que vai acontecer. Muito chão para andar, rapaziada, para jogar esse primeiro turno pelo Botafogo. Live amanhã de manhã, pessoal. Hoje, né, no caso, porque a gente já passou da meia-noite. Beijos e fui!